Você já sentiu em algum momento que algo estava faltando na sua caminhada espiritual? Talvez você ore, leia a Bíblia, frequente a igreja, mas ainda assim sinta que a presença de Deus não está tão viva em você como antes. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador e aquele que nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Em João 14, versículo 16, Jesus promete: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre." No entanto, existem escolhas e hábitos que podem nos afastar dessa presença poderosa, bloqueando a ação do Espírito em nossas vidas. Hoje, vamos explorar 5 coisas que podem estar afastando o Espírito Santo de você. Fique até o final, porque o último ponto pode surpreendê-lo profundamente. Se você está com fome de uma conexão mais profunda com Deus, deixe um 1 nos comentários agora e clique no botão de inscrição para se juntar a uma comunidade que busca viver guiada pelo Espírito. Vamos juntos descobrir como proteger a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vida sem oração genuína. A oração é o canal que nos conecta diretamente ao coração de Deus. É o lugar onde o céu toca a terra, onde nossas almas encontram descanso e nossas forças são renovadas. Mas o que acontece quando negligenciamos esse diálogo sagrado? Quando a oração se torna uma tarefa mecânica, uma obrigação a ser cumprida, ou pior, quando ela simplesmente desaparece do nosso dia a dia. Uma pessoa que vive sem oração genuína está, aos poucos, fechando a porta para o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, a Bíblia nos exorta: orem sem cessar. Isso não significa que precisamos estar de joelhos o dia todo, mas que nosso coração deve permanecer em constante comunhão com Deus. A oração não é apenas falar, é ouvir, é se render, é permitir que o Espírito Santo alinhe nossos desejos com a vontade de Deus. Lembro-me de uma história que ouvi de uma irmã da igreja, Dona Maria, uma mulher de 62 anos, cheia de fé, mas que enfrentou um período de seca espiritual. Ela me contou que durante meses sentia que Deus estava distante. Suas orações eram rápidas, quase automáticas, feitas enquanto lavava a louça ou antes de dormir, sem verdadeira entrega. Eu estava tão ocupada com a vida que esqueci de conversar com Deus de verdade. Ela confessou. Um dia, em lágrimas, ela se ajoelhou no silêncio do seu quarto e abriu seu coração, sem pressa, sem lista de pedidos, apenas com um desejo ardente de ouvir a voz de Deus. Naquele momento, ela sentiu a presença do Espírito Santo como nunca antes, trazendo paz e renovação. Quando não oramos com sinceridade, nossas almas ficam famintas. O Espírito Santo deseja habitar em nós, mas ele não força sua presença. Ele espera que o busquemos com um coração aberto e humilde. Você já parou para refletir? Quando foi a última vez que você orou sem pressa, apenas para estar na presença de Deus? Se a oração tem sido apenas uma formalidade na sua vida, cuidado. Isso pode estar afastando o Espírito Santo. Antes de passarmos ao próximo ponto, pare por um momento. Feche os olhos e faça uma oração curta, pedindo ao Espírito Santo que reacenda em você o desejo de buscá-lo. Ele está ouvindo e ele responde àqueles que o chamam com fé. 2. 1. Coração cheio de amargura. Nada bloqueia a ação do Espírito Santo como um coração cheio de amargura. A Bíblia nos adverte em Hebreus 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura é como uma erva daninha que cresce silenciosamente, envenenando nossa alma e afastando a paz que o Espírito Santo traz. Pense em alguém que te magoou
profundamente. Talvez tenha sido uma traição, uma palavra dura ou até mesmo uma injustiça que você sofreu. É natural sentir dor, mas quando permitimos que essa dor se transforme em rancor, ela cria uma barreira entre nós e Deus. O Espírito Santo é um espírito de amor, perdão e reconciliação, e ele não pode habitar plenamente onde a amargura reina. Conheci um homem chamado João, um líder comunitário respeitado que carregava uma ferida de anos. Ele havia sido traído por um amigo próximo, alguém em quem confiava como irmão. Por anos, João guardou essa mágoa, e embora continuasse frequentando a igreja, sua alegria havia desaparecido. Ele me disse: eu orava, mas meu coração estava pesado. Eu não conseguia perdoar. Um dia, durante um culto, o pastor pregou sobre Mateus 6, versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Aquelas palavras tocaram João profundamente. Ele decidiu, com a ajuda do Espírito Santo, liberar o perdão. Não foi fácil, mas quando ele orou e entregou aquela dor a Deus, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O Espírito Santo voltou a fluir em sua vida, trazendo paz e alegria. A amargura não apenas nos afasta de Deus, mas também contamina nossos relacionamentos. Ela nos faz julgar os outros, desconfiar de suas intenções e viver na defensiva. Se há alguém que você precisa perdoar, não espere mais. Peça ao Espírito Santo que suavize seu coração e o capacite a liberar essa mágoa. O perdão não é para o outro, é para você, para que o Espírito Santo possa habitar livremente em sua vida. Comente perdão. Se você está pronto para deixar a amargura para trás e abrir espaço para o Espírito Santo. Continue conosco, porque o próximo ponto pode mudar sua perspectiva. Terceira, desobediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é um dos pilares de uma vida cheia do Espírito Santo. Em João 14, versículo 15, Jesus diz claramente: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas o que acontece quando escolhemos ignorar os mandamentos de Deus, seguindo nossos próprios desejos ou as pressões do mundo? A desobediência cria uma distância entre nós e o Espírito Santo, porque ele é um espírito de santidade, e a santidade exige submissão à vontade de Deus. Muitas vezes, a desobediência começa de forma sutil. Talvez você sinta que um pequeno compromisso não fará diferença, que pode ignorar um mandamento menos importante ou adiar a obediência para um momento mais conveniente. Mas a Bíblia é clara em Tiago 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A desobediência, mesmo que pareça pequena, é como uma rachadura em um vaso. Com o tempo, ela se expande e compromete tudo. Lembro-me de uma mulher chamada Ana, que por anos lutou com a desobediência em uma área específica de sua vida, a honestidade. Ela trabalhava em um escritório onde era comum cortar caminhos para fechar negócios, mesmo que isso envolvesse pequenas mentiras. Ana justificava suas ações, dizendo a si mesma que era apenas parte do trabalho. Mas com o tempo, ela começou a sentir um vazio espiritual. Eu sabia que estava errada, mas achava que Deus entenderia, ela me contou. Um dia, durante um retiro espiritual, ela leu Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aquela passagem a confrontou. Ana decidiu mudar, mesmo que isso significasse perder oportunidades no trabalho. Ela começou a viver com integridade, e a paz do Espírito Santo voltou a encher sua vida. A desobediência não é apenas sobre ações externas, é uma questão do coração. Quando escolhemos nossos caminhos, em vez dos caminhos de Deus, estamos dizendo que sabemos mais do que Ele.
Isso entristece o Espírito Santo, como lemos em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se há uma área em sua vida onde você sabe que está desobedecendo, pare agora. Confesse a Deus, peça perdão e peça ao Espírito Santo que lhe dê força para obedecer. A obediência traz liberdade, porque alinha seu coração com a vontade perfeita de Deus. Quarto, viver. Segundo o mundo ao nosso redor está constantemente nos puxando para longe de Deus. Ele oferece prazeres temporários, validação humana e um estilo de vida que parece atraente, mas que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia nos exorta: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando vivemos segundo os padrões do mundo, priorizando o que é popular, conveniente ou prazeroso, podemos estar afastando o Espírito Santo de nossas vidas. Viver segundo o mundo significa adotar valores que não refletem o coração de Deus, orgulho em vez de humildade, egoísmo em vez de amor, e busca por prazeres em vez de santidade. Pense nas mensagens que recebemos diariamente, seja nas redes sociais, na TV ou até mesmo nas conversas com colegas. O mundo nos diz para buscar a aprovação dos outros, para acumular riquezas, para viver para nós mesmos. Mas o Espírito Santo nos chama a viver para Deus, a sermos luz em meio à escuridão. Conheci um homem chamado Carlos, um pai de família de 45 anos, que se viu preso nesse ciclo. Ele era um cristão dedicado, mas começou a se deixar levar pelas pressões do trabalho e da sociedade. Ele passava horas nas redes sociais, comparando sua vida com a de outros, e começou a buscar validação em promoções e status. Eu queria ser reconhecido, queria me sentir importante, ele admitiu. Mas quanto mais ele corria atrás do mundo, mais vazio ele se sentia. Um dia, enquanto lia primeiro João, 2 versículo 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele percebeu que estava vivendo para as coisas erradas. Carlos decidiu mudar suas prioridades, dedicando mais tempo à oração, à família e ao serviço a Deus. O Espírito Santo voltou a guiá-lo, trazendo propósito e paz. Se você sente que o mundo está moldando suas escolhas, cuidado. O Espírito Santo deseja transformá-lo, mas isso exige que você se separe dos padrões mundanos. Pergunte a si mesmo: o que está guiando minhas decisões? O desejo de agradar a Deus ou o desejo de agradar ao mundo? Deixe um comentário com luz se você está pronto para viver como luz em meio à escuridão. Quinta, falta de fé genuína. A fé é o fundamento de uma vida cheia do Espírito Santo. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas a falta de fé genuína, uma fé que confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, pode afastar o Espírito Santo de nossas vidas. A fé genuína não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar nele mesmo quando não entendemos seus caminhos. É escolher acreditar em suas promessas, mesmo quando o futuro parece incerto. Quando permitimos que a dúvida, o medo ou a incredulidade dominem nosso coração, estamos limitando a ação do Espírito Santo. Ele deseja nos capacitar a viver com ousadia e confiança, mas isso exige que entreguemos a Ele nossas incertezas. Lembro-me de uma mulher chamada Clara, que enfrentou uma crise financeira devastadora. Ela perdeu o emprego e não sabia como sustentaria seus filhos. No início, ela se deixou consumir pelo medo, questionando se Deus realmente se importava com ela. Eu orava, mas no fundo eu duvidava. Ela confessou:
Um dia, enquanto lia Marcos 11, versículo 22, tenham fé em Deus, ela sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração. Clara decidiu confiar, mesmo sem ver uma solução imediata. Ela começou a orar com fé, entregando cada preocupação a Deus. Pouco a pouco, portas se abriram. Um novo emprego, ajuda inesperada e, acima de tudo, uma paz que ela nunca havia experimentado. O Espírito Santo a sustentou porque ela escolheu crer. A falta de fé nos faz depender de nossas próprias forças, e isso nos esgota. O Espírito Santo deseja nos guiar, mas ele precisa da nossa confiança. Se você está enfrentando uma tempestade, não deixe que a dúvida roube sua fé. Lembre-se de 2 Coríntios 5, versículo 7. Pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. O vídeo 5 coisas que afastam o Espírito Santo da sua vida. Cuidado! Traz uma mensagem poderosa e profundamente enraizada nos valores espirituais que ressoam com muitos brasileiros, especialmente aqueles que vivem sua fé com intensidade e buscam uma conexão mais próxima com o divino. No Brasil, onde a espiritualidade é parte vibrante da cultura, com celebrações como o Círio de Nazaré e a forte presença de igrejas em comunidades, reflexões, como as apresentadas no vídeo, tocam o coração de quem deseja alinhar sua vida com princípios cristãos. O conteúdo destaca 5 atitudes ou comportamentos que podem nos distanciar do Espírito Santo, como a falta de perdão, a murmuração, o orgulho, a desobediência à vontade de Deus e a negligência espiritual. Cada ponto é apresentado com clareza, usando exemplos práticos que se conectam à realidade cotidiana, o que torna a mensagem acessível e relevante para o público brasileiro, que valoriza a proximidade com Deus em meio aos desafios diários. A primeira lição que o vídeo nos ensina é sobre a importância do perdão. No Brasil, onde as relações familiares e comunitárias são centrais, guardar mágoas pode ser um peso que nos afasta não só das pessoas, mas também da paz espiritual. Perdoar, como o vídeo sugere, não é apenas liberar o outro, mas também se libertar. Aplicar isso na vida significa buscar reconciliação, seja com um parente em uma festa de São João ou com um colega de trabalho, para viver com leveza e harmonia. A segunda lição, sobre a murmuração, ressoa com a cultura brasileira de enfrentar dificuldades com resiliência, como vemos nas histórias de superação em comunidades carentes. Evitar reclamações constantes e focar na gratidão, mesmo em tempos difíceis, é uma prática que nos aproxima de uma mentalidade positiva e de fé. O terceiro ponto, o orgulho, é um convite à humildade, uma virtude muito valorizada no Brasil, especialmente em tradições como o lava-pés na Semana Santa. Ser humilde não significa se diminuir, mas reconhecer que todos temos limitações e precisamos da graça divina. Na vida prática, isso pode se traduzir em ouvir mais, aprender com os outros e valorizar a sabedoria de pessoas mais velhas, tão respeitadas em nossa cultura. A desobediência à vontade de Deus, quarto ponto, nos desafia a refletir sobre nossas escolhas. No contexto brasileiro, onde muitos buscam orientação em orações e promessas, ouvir a voz de Deus pode significar tomar decisões alinhadas com valores éticos, como ajudar um vizinho em dificuldade ou resistir a tentações que comprometem nossa integridade. Por fim, a negligência espiritual nos alerta para a necessidade de nutrir nossa fé. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida em missas, terços e até nas músicas gospel que ecoam nas rádios, manter uma rotina de oração e reflexão é essencial. Isso pode ser aplicado ao reservar um momento do dia para meditar, ler a Bíblia ou participar de grupos de oração.
práticas comuns em muitas comunidades brasileiras. Essas lições são um lembrete de que a fé não é apenas uma crença, mas um estilo de vida que transforma nossas ações e relacionamentos. Aplicar essas lições no dia a dia exige compromisso e autoconhecimento. Por exemplo, em um país tão diverso e caloroso como o Brasil, onde o carnaval e as festas juninas celebram a alegria, podemos viver nossa fé com entusiasmo, mas também com responsabilidade, evitando atitudes que nos afastem do Espírito Santo. Isso significa praticar a empatia em nossas interações, ser grato pelas pequenas bênçãos, como um almoço em família, e buscar crescer espiritualmente, mesmo em meio à correria do trabalho ou dos estudos. O vídeo nos convida a refletir sobre como nossas escolhas moldam nossa conexão com Deus e com os outros. Um convite que ecoa a essência da cultura brasileira: viver com paixão, fé e comunidade. Essas reflexões me fizeram repensar minhas próprias atitudes. Quantas vezes deixei o orgulho ou a murmuração me afastarem da paz que só a presença do Espírito Santo traz? Quantas vezes negligenciei minha vida espiritual por causa da rotina? A partir de agora, pretendo aplicar essas lições sendo mais intencional em perdoar, em agradecer e em buscar a humildade, especialmente nas pequenas coisas, como ouvir um amigo com atenção ou ajudar alguém sem esperar nada em troca. Essas práticas não apenas fortalecem nossa fé, mas também tornam nossas comunidades mais unidas, refletindo o espírito acolhedor do Brasil. Se você também se sentiu tocado por essa mensagem, que tal colocar essas lições em prática hoje mesmo? Vamos juntos viver uma fé mais consciente e transformadora. E para continuar recebendo conteúdos tão inspiradores como este, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscrever no canal e deixar seu comentário contando o que achou ou como essas lições podem impactar sua vida. Sua participação faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de fé e esperança.